O segundo caso, ainda levando em consideração que a superfície que entra em contato é muito importante para definir a velocidade da reação, temos um caso muito importante no nosso dia a dia. Aliás, você vai ver que esse capítulo de cinética e o próximo de equilíbrio está recheado de coisas práticas. São dois capítulos filé que a gente ensina lá no final do ensino médio, normalmente na terceira série. Bom, o segundo exemplo é por que o bombril enferruja depressa. Aqui em casa, eu tenho maior bronca quando vou no banheiro e por acaso tem um grampo de cabelo em cima da pia e pior se for no dia seguinte. Aquele grampo está enferrujado, está molhando a pia de vermelho. E na cozinha, aquele bombril, assolã, aquela palha de aço, que parece que chama assim, palha de aço. Bem, a palha de aço usou para lavar a louça à noite, no dia seguinte está molhada e está enferrujando a pia. Aqui em casa isso não acontece, porque quem lava a louça sou eu. Eu lavo a louça e isso não acontece. Vem cá que eu te explico. Primeiro, o que é o tal, quem é que vai enferrujar? Quem vai enferrujar é o senhor ferro. O elemento químico ferro, o número 26 da tabela periódica, ele pode ter a carga 2 e a carga 3. Ele se oxida entregando 2 elétrons ou entregando 3 elétrons. Bom, o elemento químico ferro, ele dificilmente é usado puro. Porque o ferro, ele está na natureza na forma de hematita, na forma de magnetita, minério de ferro. E aquele minério de ferro é trabalhado na siderúrgica, Volta Redonda, por exemplo. E o que faz a siderúrgica? A siderúrgica derrete aquele minério. Bem, olha aulas a respeito lá atrás. É só encontrar no http quimicatote.com.br que vai aparecer a lista que você pode escolher com link para o YouTube. Bem rápido. Bom, aquele ferro do minério, ele é derretido. Então o ferro, ele está aqui, ó. Se o ferro que sai lá da siderúrgica tem um percentual de carbono pequeno, aquele ferro é chamado ferro doce. Claro que não é pelo sabor, é porque ele é quase puro. Se aquele ferro que sai da siderúrgica com um percentual de carbono muito grande, acima de 1,5%, aquele ferro é chamado ferro gusa. Esse ferro não serve, porque ele é quebradiço. O ferro que serve é aquele ferro que tem um percentual entre 0,15% de carbono e 1,5%. E ele leva até um nome extremamente comum, aço. Aço é ferro. Então, o bombril é palha de aço. Aquele negócio para prender o cabelo é de aço. Aço significa ferro. E o que acontece com o ferro que está no aço? Aquele ferro, ele se oxida com o passar do tempo. Ele passa para o ferro 2 e para ferro 3. Oxidar vai significar em eletroquímica o aumento do NOx, da carga. Então, aqui foi uma oxidação. E o ferro oxidado em presença de umidade, ele vai se transformar de óxido em hidróxido. E é o hidróxido que levou o nome de ferrugem. Então, o que é ferrugem? Ferrugem é o hidróxido férrico. É o ferro que se oxidou e que se molhou, que se hidratou. Bom, então, aquele bombril, ele vai passar para a ferrugem da noite para o dia.
aquele bombril que sofreu oxidação e a umidade virou ferrugem. E é da noite para o dia. Ah, ainda bem que é só no bombril, é só naquela coisa de prender o cabelo, certo? Bom, amigo, por quê? Porque o que tem de ferro por aí, graças a Deus, não se oxida nesta velocidade. Por que a velocidade foi tão grande? Aí então está a pergunta que nós estamos analisando. O porquê é devido à superfície de contato. Meu amigo, veja, o bombril é uma quantidade de ferro com o nome de aço que está todo enrolado. Se você pegar uma palha de aço, açolã, bombril e esticar, você vai ver que ele é imenso. A distância é muito longa do início até o fim. E apesar de ser fininho, existe uma superfície em todo aquele fio. Pois a superfície daquele ferro é que está sujeita a oxidar. E a oxidação se torna mais efetiva se for uma oxidação junto com água. Este processo unido de oxidar e hidratar torna o ferro do açolã, do bombril, da palha de aço, rapidamente ferrugem, porque praticamente todo o ferro está em contato com água e com oxigênio. A superfície de contato é total, a oxidação é total, a hidratação é total. Então, da noite para o dia, tu terás ferrugem ou na pia lá do banheiro ou na pia de lavar louça. Aí você faz uma perguntinha. É claro, porque o bombril enferruja depressa devido à alta superfície em contato do ferro com as substâncias que o enferrujam. Já um poste de ferro tem uma superfície. Apenas a superfície do poste é que estará em contato com o oxigênio e com a água. Então o poste enferruja, mas numa velocidade muito menor, ainda bem. Bom, se aqui em casa nós usássemos bombril para lavar louça, eu usaria duas técnicas para que aquele bombril usado não tenha que ser jogado no lixo toda vez que se usa, porque toda vez vai enferrujar. Quais são as técnicas para evitar a ferrugem, no caso do açolã, da palha de aço? Primeira técnica é mantê-lo seco. Aliás, quando tu compra o material, ele vem numa embalagem a vácuo, justamente para evitar qualquer contato com oxigênio e com água. Quando tu quebra o lacre, tira da embalagem, está sujeito a enferrujar. Para que esse processo não seja tão rápido como ele é, basta manter o açolã seco sem tê-lo molhado. Porque se você molhou, ferrou. E se ele molhou, o que tu vai fazer? Tu vai mantê-lo dentro d'água. Esta é a técnica que eu usaria. Se você mantê-lo dentro da água, como esta figurinha, imagina um copo onde o bombril é esta parte central que está dentro d'água. O fato de colocar o bombril dentro d'água é colocar o ferro em contato com água, mas não em contato com oxigênio. Se além de mergulhá-lo dentro d'água, você colocar uma gota de azeite ou uma gota de óleo, este óleo faz a separação total. Aí que não enferruja. O açolã está molhado, mas não vai oxidar. No dia seguinte, tu pode pegar o açolã que está dentro d'água e tu vai ver que dá para usar. No final da lavagem
no final da operação lava-louça, mergulha dentro d'água. Aí o fabricante vai reclamar, porque não está produzindo na quantidade que ele espera. Bom, este é o fator super importante para aumentar a velocidade de uma reação. Cuide que a superfície em contato seja a maior possível. Fragmenta, torne pó o reagente, ou faça com que o contato seja o maior possível. Bom, o fator número 3 é estado físico, superfície de contato, temperatura. Meu querido, por que tu usa a geladeira na sua casa? Ora, se a temperatura é um fator que aumenta a velocidade da reação, a baixa temperatura é um fator que diminui a velocidade da reação. Para que os alimentos não se estraguem, uma das técnicas é torná-lo em baixa temperatura. Em baixa temperatura a reação é lenta. O perigo de estragar uma comida se torna menor conservando-a na geladeira. Se a geladeira conserva o alimento porque o mantém em baixa temperatura, retardando a reação de oxidação, de estragar o alimento, aumentar a temperatura é fazer com que a energia cinética se beneficie. Lembra que a temperatura é fator de aumento da energia cinética. O nosso processo não é dar condições para haver reação, e para haver reação tem que haver choque violento das moléculas. Alta temperatura, alta energia cinética, favorece a reação. Trago então um exemplozinho. Vamos analisar o ferro, novamente, que está reagindo com ácido clorídrico. E numa reação de deslocamento, agora eu terei cloreto ferroso. O ferro entra e o hidrogênio sai. Esta reação de ferro com ácido clorídrico estará sendo realizada de 3 maneiras diferentes. O ferro em questão será um prego de ferro e pode ser limalha de ferro. Limalha é quando o ferro sofreu raspas, foi raspado e tornou-se praticamente pó. No primeiro experimento, 2 gramas. Claro, a quantidade que vai reagir tem que ser a mesma, para ser uma comparação efetiva. No primeiro experimento, 2 gramas de prego de ferro estiveram reagindo com ácido clorídrico a 40 graus. No segundo experimento, o mesmo prego, com 2 gramas, reagiu a 20 graus. E na terceira situação, o prego foi transformado em limalha, em pó, e reagiu com ácido clorídrico a 40 graus. A perguntinha dessa questão de vestibular é: qual é o experimento mais efetivo? Qual é o experimento que dá maior velocidade para a reação? Muito semelhante àquele caso. No caso de pó, a velocidade é alta, a velocidade é grande logo no começo, porque o pó tem alto contato com o reagente. É o caso da limalha em relação ao prego. O prego tem uma superfície e só a superfície reage com ácido. A limalha tem uma pulverização que torna ela totalmente em contato com o ácido. Então, é claro que o experimento que vai dar maior velocidade é o terceiro, por 2 fatores. O fator superfície de contato maior em relação ao ácido, maior velocidade. E o fator temperatura, maior velocidade.